Fala, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para comentar um jogo que acabou de acontecer, né, aqui no momento que eu estou gravando, obviamente vai demorar um pouquinho mais para sair, que foi Ceará e Vasco. Um jogo de dois times alvinegros no Castelão, às 9h30 de uma terça-feira. Então imagine que hora eu tô gravando isso. E eu tenho aula amanhã, sim, eu tenho. Mas vamos focar aqui, né, para terminar o trabalho e poder descansar também. O jogo era de duas equipes muito parelhas, assim, né? O Vasco não faz uma temporada tão boa quanto o Ceará, mas a gente sabe das diferenças de elenco. Pior que, acho que não, né? Se eu parar pra olhar, elenco também não tem muita diferença. Mas a diferença de perspectivas, né? De time com investimento, time com torcida. Óbvio que o Ceará também tem uma massa muito grande, mas o Vasco é top 3 do país, eu acho. Se não for 3, é 5. É, e, e é um time tradicionalismo, né? Em Série A. E daí já se gera uma expectativa diferente. Tem jogadores diferentes, né? O Ceará não consegue trazer ainda um Felipe Coutinho, um Payet, enquanto o Vasco consegue, né? Nem que seja uma peça ou outra, trazer um nome mais pesado. E aí daí gerar expectativa, obviamente. Por mais que o Ceará faça um futebol melhor, uma temporada melhor, a gente fica na expectativa. Ok, o Vasco não, mas o Vasco é o Vasco pode vencer, né? Assim como na rodada passada o Ceará acabou perdendo pro Juventude, que também não faz uma temporada melhor do que o Ceará, mas é uma equipe de nível parecido, então pode acontecer. E o Juventude nem tem o peso do Vasco, mas tem o peso do Alfredo Jaconi, que é gigante também, impressionante. E assim, foi um jogo em que eu senti que o Ceará poderia ter vencido mais tranquilo, mas como sempre, aquele cenário de um time que joga muito bem no primeiro tempo e ainda assim não aproveita tudo tanto assim, né? Porque o jogo acabou em 1-0 no primeiro tempo, poderia ter sido mais. E no segundo cai muito. E nesse jogo, inclusive, eu senti mais a sensação de que o Ceará se retraiu, não que necessariamente é, perdeu o ritmo, cansou ou algo do tipo. Sim, ele mesmo optou por jogar mais defensivamente e dar mais a bola pro Vasco, o que tornou o jogo muito perigoso. Porque a gente sabe que se a bola cai na cabeça do Verratti, é gol do Vasco. É gol do Vasco. E assim, foi acontecer só depois do 2-0, né? Porque o Ceará abre com um gol do Pedro Raul no primeiro tempo. Que é impressionante que também acontece com o Pedro Raul no Ceará. Acho que ninguém, assim, no Pedro Raul contratou o Ceará, a pessoa mais otimista não imaginava isso tudo. Porque tá impressionante. Mas fez o gol de novo, com assistência do Mugni também, que é outro que tá demais nessa temporada. E é isso, 1-0 o Ceará. No segundo tempo, o Vasco pressiona, Vasco joga melhor, Vasco até o Bruno Ferreira tem que se esticar que nem um louco, se machuca, aparentemente sentiu quadril, costela, coxa, eu não entendi direito, a transmissão falou 3 lugares diferentes. E aí teve que sair para entrar o Fernando Miguel, e aí a gente já fica... Será que o Fernando Miguel dá conta desse Vasco desse jeito que tá? Mas deu, né? Levou um gol no final ali, depois do gol do Ceará, porque o Ceará conseguiu dar uma escapada ou outra, inclusive depois do gol do Vasco, teve uma oportunidade com o Galeano que ele tomou uma decisão muito ruim de ir para dentro do zagueiro, basicamente, né? Poderia tanto ir para a ponta, talvez até segurar a bola, escanteio ali, como geralmente se faz nos acréscimos, ou não ir para dentro do zagueiro, né? Tinha a opção de tocar a bola, porque tinha um companheiro no ataque que eu não vou lembrar quem era agora, mas ele não tocou. E assim terminou 2-1. Acho que o Ceará fez uma partida empolgante, principalmente na questão do resultado, porque o Ceará entra na competição com o intuito de não cair.
E quando o intuito é não cair, o que importa são os pontos. Desde já, né? Não é só na última rodada. Desde já tem que estar somando os pontos. Tem que contar que faltam 38 para os 45. E assim, nesse ritmo o Ceará vai conseguir ficar na Série A. Porém, a gente sabe qual é o peso dessa competição. O Ceará até teve um começo de competição contra times não tão complicados. E eu não estou dizendo que não são complicados, é perto dos outros, né? Porque se você for ver a reta final do Ceará na competição, é só pedreira. Se começa mais tranquilo, termina muito mais complicado. Eu acho que o único time assim mais acessível a ele nas últimas 5, talvez até mais rodadas, é o Mirassol, que eu sei que tá ali perdido no meio de Inter, Flamengo, Palmeiras. Aí o Mirassol tá lá perdido em algum dessas últimas rodadas. E o Ceará, assim, passou um aperto que eu acho que não necessitava. Como eu disse, gol do Verratti de cabeça, né? E aí eu acho que não pode brincar com isso. Acho que não pode abrir margem. Porque se o Ceará levou o segundo e não passou longe de acontecer, teria sido 2 gols nos acréscimos. Ia ser uma bronca muito grande pra segurar. Óbvio que eu não tô falando de demissão de técnico, óbvio que eu não tô falando de protesto. Mas é porque quando você mostra que você é capaz de algo e você não corresponde, é muito mais pesado. É diferente de quando você já sabe que um time não tem a capacidade, né? Quando entra um time realmente de Série B na Série A, e aí você diz, não, tem nem o que cobrar aqui. A culpa não é dos jogadores, a culpa não é do treinador, a culpa é no máximo a diretoria, né? Quem montou o time. Aqui não, são jogadores com qualidade, jogadores que têm a capacidade. E aí, se eles fazem 2-0 no Vasco, mostrando que são capazes e entregam no final, aí é mais pesado. E assim, o Ceará flerta com essa brincadeira algumas vezes. Aconteceu na primeira rodada, inclusive, contra o Bragantino. E é algo que não é legal de ficar se repetindo, até porque seriam 2 pontos a mais. Contra o Juventude também foi uma virada, né? Mas até que foi um contexto diferente. Beleza, o primeiro gol ainda, né, o empate foi bem rápido ali, acho que poderia ter segurado melhor, mas é do jogo também que aconteçam esses revés, mas eu acho que quando acontece com muita persistência é um sinal de alerta. Eu acho que não é porque tá somando pontos, que tá no G4 agora, na terceira rodada, né? Que tá mil maravilhas. Então tem que saber da situação que tá se passando no Ceará. Pelo lado do Vasco, eu vejo um time com pouca expectativa, a verdade é essa. A expectativa é a bola cair na cabeça do Verratti, porque se a bola bate na cabeça do Verratti é gol. Não importa. E é isso. É isso que o Vasco trabalha para acontecer. Porque, assim, no Ceará, a maioria dos gols não sendo pelo Raul, mas ainda assim eu acho que é uma situação diferente. É um time que trabalha para isso. O Vasco é um time que não tem outra opção, eu acho. Ou é isso ou é isso. Porque o próprio Coutinho, né, que tem um chute fora da área de qualidade, não tá desempenhando ainda o que pode. Ficou fora do jogo por conta de problemas pessoais, se eu não me engano, e aí entrou o Payet e saiu machucado também. Então, o Payet, que se eu não me engano, tem contrato até março. Vou até fazer essa pesquisa. Março não. Março já passou. Até maio. Payet Transfer Market. E com essa situação, óbvio, agora se ele machucou e vai ter que ficar fora por um tempo considerável, a não ser que o Payet queira sair, eu acho que ele tem que renovar, né? O jogador machucado não pode ficar simplesmente ser largado pelo clube. Aí teria que ter uma renovação, mas o contrato dele é junho. Não sei por que eu não sei, não me lembro de onde tirei a informação de que era maio. Mas é isso.
O Payet não parece ter uma vida longa no Vasco, até pelos problemas pessoais aí também, né? Porque o Coutinho não jogou problemas pessoais, mas o Payet tá assim, com uns problemas gigantescos pessoais. Que podem ocasionar fim de carreira, fim de muita coisa na vida do Payet. E... Enfim. Eu acho que sobre o jogo é mesmo isso. São dois times que têm pontos a melhorar. O Ceará tem mais, ou o Vasco tem mais, e o Ceará tem que aperfeiçoar-se, como sempre. Eu acho que sempre tem que melhorar. E o Ceará, por mais que faça um começo muito bom, muito positivo, tem sinais de alerta. E eu acho que quanto mais cedo você começar a consertar esses problemas, menos a peça você vai sentir no final, principalmente. Eu acho que essa é a questão. O trabalho da Condé vai sendo cada vez mais consistente. O time está mais de 20 jogos sem perder em casa, né, desde o ano passado. E era um problema muito grande para o Ceará em Série A, o péssimo desempenho dentro do Castelão. E agora vai se confirmando um time forte, um time que vai dar trabalho, um time que o Abel Ferreira reclama de pegar na Copa do Brasil. Então é um time que chega forte. É um time que pode, possivelmente lá no final do campeonato, tá comemorando coisas além da permanência. Porém, tem que trabalhar com a permanência primeiro. Não pode botar os pés pelas mãos e tem que trabalhar pela permanência. E é isso. Acho que até me alonguei para um cenário contextual dos dois clubes. Acho que é interessante também a gente sempre trazer isso. E... Enfim, você comenta o que você achou desse tipo de vídeo, ainda é novo, né? Falar de um jogo só, aqui, o que eu tive de feeling, de tática, de estratégia dos dois treinadores, do que falta, do que pode melhorar. E é isso. Comenta aí o que a gente tem para melhorar ainda nesses vídeos. Compartilha. Curte se curtiu. Descurte se descurtiu. Comenta por que você não gostou e eu quero muito melhorar pra te agradar um dia. Ou não, também, porque a gente pode discordar e aí é a vida. Tem que fazer. Não dá pra agradar todo mundo. E até a próxima. Estarei aqui em breve. Agora a proposta é realmente todos os conteúdos de futebol, todos os jogos que a gente assistir, a gente gravar um conteúdo. Óbvio que infelizmente a gente não vai conseguir corresponder sempre, mas o máximo, né? O máximo. Então, assistir um jogo já pensando, vou gravar sobre ele depois. Pra postar o máximo possível pra gente fazer esse novo teste, essa nova grade de conteúdo. Até a próxima. Valeu e tchau.